Podcast. Ajuste a antena da sua internet e sintonize o nosso link, porque está no ar, meu amigo, o Votecast. O meu nome é Vinícius Coelho e toda semana nós estamos aqui sempre com um conteúdo novo para você. E junto comigo, claro, ele, não pode faltar ele, Otávio Augusto. Tudo bem, Otávio? E aí, Vinícius, um vote educacional para todo mundo. É isso aí, no programa de hoje vamos falar com um cara, Otávio, demorou, mas conseguimos, né? Finalmente, hein? Finalmente bateu as agendas aqui. Ele é um velho conhecido nosso aqui, ele acompanha o Votecast e nós acompanhamos o podcast dele também. É o primeiro podcast que a gente tá gravando junto. Esse é o primeiro podcast que nós estamos gravando juntos, né? E nós vamos falar aqui com o professor Luciano. Tudo bem, professor? Tudo bem, Otávio? Tudo bem, Vinícius? Olá a todos. Olá você que está nos ouvindo e, como eu, é fã do Votecast desde o primeiro episódio, que fique bem claro, viu? Olha, que moral, hein? Poxa, a recíproca é verdadeira, né? Primeiro comentário que a gente recebeu. Exato, verdade. O primeiro comentário, verdade. Cara, eu tô numa loucura. Há bastante tempo procurando conteúdo diferente do bate-papo, do nerd, da coisa tal. E achei vocês e falei, é isso, edição impecável, eu me apaixonei, foi amor à primeira vista. Professor, então vamos começar então, como de costume, né? A gente começa com a apresentação do convidado. Diga para quem ainda não te conhece, quem é o professor Luciano? Olá a todos, o meu nome é Luciano e eu sou professor de escola pública. Eu sou aquela pessoinha que fica escondida lá naquele prédio que você passa toda semana, todo dia, e eu fico ali tentando disseminar a educação e o conhecimento. Tô lá de segunda a sexta e uma vez por semana no podcast para quem tiver interessado em ouvir. É bacana, é uma profissão que eu recomendo e ao contrário de muitos colegas, eu sempre que posso incentivo. Quem tá fora da área e quer entrar, entra porque é uma profissão mágica. Ô professor, e quanto tempo você já leciona, né? Eu tô fechando agora, oficialmente, né, contratado aqui, para quem nos ouve, eu trabalho no estado de São Paulo, eu sou funcionário público concursado pelo estado de São Paulo há 11 anos, efetivo no estado, mas aí tem outras experiências em cursinhos pré-vestibular, né, cursinho comunitário da quebrada, porque a gente quando começa tem que dar aula em tudo quanto é lugar. E é bacana, porque vai ficando a casca grossa, né? A casca vai engrossando, você vai batendo de frente com um monte de situação barra pesada e as escolas particulares, os colégios e tudo. Então, assim, alguns anos aí na estrada e vou te falar, acho que ainda não consegui alcançar 10% do que eu queria. Tô no começo só. Então a caminhada tá longa já, né? Cara, é uma caminhada da vida inteira, né? Porque você pensa, todo mundo uma hora vai se aposentar, pensando nas profissões aí tradicionais, né? Sim. O professor, ele é aquele cara, como muitas outras profissões também, mas o professor é aquele cara que, se ele quiser e tiver saúde, ele continua lecionando, ele escreve, ele expõe, ele vai, sei lá, fazer uma coluna, enfim, faz um podcast também, né? Sim. Então ele continua na profissão durante muitos e muitos anos, e eu espero que, enquanto houver lucidez e saúde, que a gente esteja junto aí. E o legal é que a minha esposa também é professora. Recentemente ela passou num concurso municipal aqui da cidade, vai assumir agora, já assumiu esse mês agora, então eles passam por uns cursos, né? Tem algumas palestras, e ela tá bem contente, assim, pelo cargo que ela vai assumir e tal. E ela foi professora em escola particular. Uhum. E, assim, a vida de professor não é fácil mesmo, que eu vejo o dia a dia, como é que é, tem o semanário, tem que fazer tudo isso, mas quem é professor, né, embora o trabalho seja muito, né, é uma área que trabalha bastante, realmente você vê que o amor pela profissão é bem nítido, né? Eu vou falar para vocês uma coisa para quem nos ouve. A prática, né, da profissão, o dia a dia lá na ponta com o aluno, ela é muito tranquila, tá? Acho que eu tava conversando esses dias com uma colega e ela me perguntou, deve ser um saco aguentar esses alunos, hein? Esses pré-adolescentes, essa chatice. Falei, cara, é a melhor parte. Porque é a hora do humano, que você tá frente a frente com eles, você troca uma ideia. O chato é o Estado te batendo na cabeça todos os dias, né? O governo. O chato é as famílias que não dão aquele suporte que a gente precisaria, aquele apoio necessário. E a papelada, burocracia. Porque se fosse só sala de aula, meu amigo, nós teríamos muita gente boa na área trabalhando. Mas infelizmente tem essa
parte da burocracia, a sala de da aula papelada. é a cereja, né, do bolo, né? Que é a parte gostosa de se fazer, né? O duro é o depois. Exato, cara. E até chegar na sala de aula, até chegar frente a frente ali com a molecada, pô, você leva um tempo, meu amigo. Você tem que fazer tanta capacitação, treinamento, estudar isso, estudar aquilo, faz portfólio, faz semanário, como você comentou, ou faz um plano mensal. E você tem que teorizar o que você ainda vai falar. Pô, mas eu não falei, cara, eu não conheço as turmas, como que eu posso projetar uma coisa tão longa? Mas o Estado está falando de dinheiro público, tem que ter transparência, né? Você tem que explicar, ó, você vai fazer o quê, como e de que maneira. Então, a gente entende toda essa parte burocrática. Mas, para quem nos ouve e pensa em ser professor, não se assusta com isso não, porque a prática lá na ponta, quando você tá de pé, cara, é mágico. Quando você tá de pé, de frente para uma turma no caso do Estado, infelizmente, as salas são hiperlotadas, né? Varia entre 35 e 45 alunos, mas quando você está de pé ali, de frente para eles, e eles estão te dando atenção, é mágico. Olha, vale todo o esforço. Pô, nem vale. Então, professor, eu vou te chamar de professor pra sempre, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito, Não né? tem como, Eu não posso ver um Fica à professor na vontade. rua que eu chamo, ô professor, o nome da pessoa é professor. Professor. Meu amigo, o Mário Sérgio Cortella falou que eu podia chamá-lo de você. Eu perguntei, posso chamá-lo de você, ao invés de senhor? E ele disse, por favor. Eu falei, então tá bom, agora tá valendo tudo. É verdade. Não, a gente vai abordar isso daí também, né? Isso. Agora Vamos. chegar no seu podcast aí. Tive uma experiência assim, na verdade eu não gostava da escola, tanto que eu e o Vinícius era colega de sala, né? A gente se conhece desde a sexta série. Faz tempo, quinta hein? série. Foi logo ali. Logo ali uns anos atrás, né? Olha aí, não é a época mais mágica da nossa vida? Você conhece o cara na quinta, sexta série, vai pra vida inteira. Infelizmente o modelo da escola é que estraga tudo, né? Faz a coisa ser chata. Pô, mas é o momento em que você se apaixona pela primeira vez, que você vê os filmes que marcam a tua vida, que você conhece os animes, os quadrinhos, os programas de TV, as suas bandas favoritas. Cara, tudo acontece ali, naquele período que você tá dentro da escola. Olha que fantástico. Muito mesmo. E eu não curtia a escola em si, né? Por exemplo, eu não gostava de estudar, mas eu era Por exemplo, eu assisti o Bikman sem coisas nerds assim, que não tinha muito na época, né? Eu assisti o Bikman, Fantástico. perdia né? Mas na hora da escola eu não gostava. Eu fui entender a beleza, assim, da escola, né? De dar aula, de todo esse significado, quando eu entrei pra faculdade. Eu falei, poxa, por que a escola não tem esse dinamismo que tem aqui na faculdade, né? Que eu acho... É isso, é exatamente essa a minha birra. Exatamente. E aí na faculdade eu até eu falei, poxa, será que não é tão interessante a vida acadêmica que eu acho que eu vou querer a vida acadêmica pra mim, né? Mas não foi Né? dessa vez, não? Quem sabe... Aí você quer ganhar dinheiro, né? O dinheiro falou mais forte, família e tudo mais, né? Esse é um outro assunto pra dar um podcast Dá isso um aí, podcast isso Dá, aqui. dá, com certeza. Porque- Os sonhos que eu não realizei. Então. Verdade. E eu achei fantástico, assim, a parte acadêmica e até pensei em dar aula na faculdade, mas, enfim, bom, a vida nossa vai tomando uns rumos distintos, né? Cara, vocês estão falando umas coisas aí, Vinícius e Otávio, que é justamente a minha birra e a minha implicância com a escola hoje. Quem vai falar aqui é um professor. A escola é chata, cara, e ela sempre foi muito chata. Aonde você vai usar b ao quadrado menos 4ac da equação de Bhaskara? Eu sou muito sincero com os meus alunos, em lugar nenhum. Em lugar nenhum, a menos que você seja um mega programador de pixel, que você entenda do Paranauê e coisa e tal. Eu entendo que o lance é o raciocínio, fazer o aluno pensar, desenvolver um raciocínio lógico, uma capacidade de concentração e tal. Mas, velho, o moleque tá com um smartphone no bolso, um planeta chamado smartphone no bolso. Você acha que ele tá ligando pra Bhaskara? Ele não tá ligando. Então, assim, a escola, ela não amadureceu. Para pra pensar, quantas coisas a gente não aprendeu na vida, no cinema, agora no podcast.
E na escola a gente aprende muito pouco, porque é muito denso, é muito chato. E ainda tem, infelizmente, muitos professores que têm uma resistência, né? Que acham que não, na minha época era assim e eles também têm que aprender. E aí você puxa no canto e fala, mas vem cá, fala aí dos seus professores preferidos. Ah, tinha um fulano que eu odiava. Tinha uma professora lá que era chata. Eu falei, tá vendo? Quando você vai puxar, cara, o fio da meada, era chato pra todo mundo. Era chato pra mim. Continua sendo chato pra boa parte dos alunos. Basta você ver os índices, né, internacionais e nacionais como tão baixíssimos. Ou seja, infelizmente, o conhecimento e o prazer não tá dentro da escola. Ele tá fora. E aí isso encaixa justamente no que vocês estavam dizendo. Pô, a gente se conheceu lá na 5ª, 6ª série, ficamos amigos, tal. Mas se eu pedir hoje, eu não vou ser tão cruel com vocês, mas se eu pedir para vocês relembrar de um conteúdo que vocês desenvolveram, que vocês aprenderam e coisa e tal, pô, você vai ter que buscar na memória lá no fundo, cara, porque não tem, né? Essas informações não ficam retidas. Então, assim, quem está falando é um professor. A escola é chata. Infelizmente, a escola é muito chata. E ela precisa mudar. Assim, há 30 anos atrás, ela já deveria ter mudado. E não muda, cara. A escola está cada vez mais antiquada. Ó, mas tem um conteúdo que eu não esqueço. Diga lá. Ah, é o quê? É a proparoxítona. Nossa, que é a única regra de português que não tem exceção. Aí eu guardei. Nunca mais esqueceu. O resto você nem lembra, né? Olha só, ô senhor. A equação de Bhaskara, nada, né? Não. E eu era um bom aluno de matemática, viu? Eu era um péssimo aluno de português e um bom aluno de matemática, mas a proparoxítona eu guardei pra vida. Cara, eu já era o contrário. Eu já ia melhorzinho no português. Não é que eu era excelente, né? Mas eu ia melhor no português, na matemática exata. Nossa, eu sou uma negação, professor. Misericórdia. Você tá falando com um cara aqui que era horroroso na escola em matemática. Horroroso, cara. E eu me formei em matemática. Eu sou professor de matemática. Qual que foi o estalo? E aí? Pois é. Qual que foi o estalo? Onde é que a coisa virou a chave? Quando eu cheguei no ensino médio, já trabalhava. Naquela época, o ensino médio ainda era à noite, aqui na cidade de São Paulo, para quem nos ouve, na região metropolitana. E agora mudou. Agora o ensino médio ou é à tarde ou é de manhã. Na maioria das escolas, tem algumas exceções. Então, cara, eu tinha que trabalhar o dia inteiro. Moleque ainda, 16, 17, 18 anos, terminar o ensino médio à noite. E eu não conseguia acompanhar o conteúdo. Cara, a minha frustração, a minha autoestima, eu me sentia tão burro, eu me sentia tão limitado, cara. Eu olhava para aquilo e pensava, peraí, eu deveria entender isso. O que aconteceu? Eu comi, como diria o professor Clóvis de Barros Filhos, né? Eu tomei leitinho, meu cérebro desenvolveu adequadamente. O que aconteceu que eu não consigo entender aquilo ali, velho? Então, eu sentei e comecei a me debruçar e me dedicar um pouquinho mais. E aí eu ajudei um colega, ajudei outro e comecei a dar aula pros moleques, que sabiam menos do que eu ainda, né? E aí eu entendi que quando eu ensinava, eu aprendia. Eu precisava memorizar e entender aquele conteúdo para depois ensinar. Quando essa dinâmica funcionou na minha cabeça e eu descobri esse caminho, eu falei, pô, talvez eu seja professor. E ali nasceu, por volta dos 17, 18 anos, eu pensei, pô, acho que eu posso ser professor. Através e aí entendi. De uma dificuldade, né? De uma total dificuldade, de total falta de acesso. Eu tive um professor chamado Gilberto, o professor Gilberto, abraço pra você, espero não ter a infelicidade de encontrá-lo novamente, porque ele lia jornal na sala de aula, cara. Ele tava um pouco se lixando, ele abria o jornal e falava, gente, isso aqui vocês não vão entender mesmo, não é pra vocês, então faz aí o melhor que vocês puderem. E abriu o jornal, velho. A pessoa desistiu da profissão, né? Ele desistiu da... Pois é, olha que triste. É a mesma coisa que um médico não olhar pra cara do paciente durante a consulta. Ainda bem que isso não existe, né? Jamais isso aconteceu no Brasil. Eu desconheço esse tipo de situação. Não. Talvez na China com coronavírus, mas no Brasil jamais. Não, mas é muito triste. E aí o meu estalo foi, pô, eu gostaria de dar aula. Eu gostaria de trabalhar em algo, primeiro, que não tivesse rotina, apesar de você ter que estar lá todo dia, no mesmo horário, com as mesmas turmas. Todo dia é diferente, velho. Todo dia é diferente. A dinâmica, os problemas quando acontecem são diferentes. As alegrias quando acontecem são diferentes. Eu falei, pô, seria uma baita de uma profissão. Mas e a coragem? E a coragem pra assumir pra todo mundo? Pra sair do armário e falar, pô, quero ser professor. Vergonha, cara. Eu tô falando aí de década de 1990. Vergonha de assumir que eu queria ser professor. Porque o salário era baixíssimo. Continua baixo hoje, mas melhorou bastante, né? É preciso dizer. E aí eu falei, pô, se eu tiver que fazer alguma coisa, vai ter que ser matemática, porque no final das contas tem que dar 2. Tem que dar 2, é a resposta.
Tu imagina, meu amigo, fazer análise de um texto narrativo, uma redação, que você tem que ver um contexto histórico, geográfico, químico, biológico. Eu falei, não, isso daí não é pra mim não. Eu preciso ser alguma coisa mais objetiva. Daí nasceu o professor, da dificuldade, da necessidade de ter uma profissão, e aí fui dar aula, filho. Fui dar aula e meti a cara. Legal. Como que você conseguiu falar de uma maneira simples que a matemática é a matéria mais fácil que tem? É verdade. Você sabe que eu faço isso com os meus alunos. Eu coloco lá uma equação ou um problema, alguma coisa, e coloco a resposta no final. Coloco no topo da lousa o exercício e embaixo eu coloco a resposta. Vai dar -7. Mas você está dando a resposta? Claro, eu quero que você chegue lá. E quem disse que isso ajuda? Não ajuda, pelo contrário, porque ele se atrapalha, né? Ele fica obcecado em tentar chegar no -7. Você entendeu? Então, qual que é o meu raciocínio? Não importa a resposta. O mais importante é o caminho. Eu quero avaliar se você tentou, se você exercitou, se você praticou. Cara, ninguém aprendeu a construir casa. Alguém começou no primeiro dia, foi lá e fez uma casa, né? Ninguém construiu um microchip do nada. Tem toda uma história, tem toda uma escadinha ali que o cara vai subindo. Esse é o raciocínio. E eu penso que a escola moderna deveria caminhar para esse lado. Experimentar, trazer um mundão lá fora. Cara, vocês não fazem ideia, eu digo isso com muita tristeza. O mundo está completamente fora da escola. A escola está muito presa em livro, apostila, lição, caderno, prova. E isso só gera infelicidade. Vide aí os casos de violência dentro das escolas e o aprendizado está cada vez mais baixo. Pois é, não, tem essa parte triste e outra parte que eu acho mais triste ainda, né? Não que essa não seja triste o suficiente da violência e tudo mais, mas uma parte que eu acho, assim, praticamente um desperdício é o colegial, né? Porque você tem 3 anos para fazer uma prova. É isso, o objetivo final é esse. 3 anos para fazer uma prova. E a escola não pode, de jeito nenhum, preparar um estudante para o vestibular. Em hipótese nenhuma. O vestibular é a consequência disso. Você não pode ficar no ensino médio, já corrigindo o aluno, não se chama mais colegial, é ensino médio, tá? E o ginásio não é mais ginásio, é fundamental. E também não se chama mais quinta série, é 6º ano, né? Isso. E tem o 9º ano também, Tem né? o 9º, é. Tem o 9º, ó. Pra quem tá nos ouvindo, era da 1ª à 8ª série, aumentou mais um ano, vai do 1º ao 9º. Aí você fala, pô, o cara ia até o 8º, aumentou mais um? Não, na verdade aumentou lá embaixo. Lá no prézinho, se aumentou um ano no 1º ano, então ficou o 1º aninho, o 2º aninho, até chegar no 9º, que continua na prática sendo a mesma 8ª série. Então minha filha tava na 5ª pra 6ª quando mudou. Nossa, cara. Até hoje eu não entendo isso aí. Eu cheguei a dar aula em escolas que tinha uma sala 5ª série, do outro lado era 6º ano e era a mesma coisa. Nossa, peguei essa transição também. É coisa das gringas, né? A gente imita muito o que vem lá de fora. Essa coisa de não chamar mais de ginásio e chamar de ensino fundamental vem do school, fundamental school, né? E do high school, do ensino médio. E aí você diz que a universidade seria o ensino superior. Então tem o superior, o médio e o básico. É o que a gente copia, como sempre, de lá. Na prática não mudou nada, só aumentou um ano lá no 1º ano lá embaixo. É o prézinho, é que passa a ser obrigatório fazer o pré, né? Antes podia pular, né? E aí voltando ao que a gente tava falando antes, o ensino médio que vai preparar para o vestibular. Cara, isso é uma crueldade, velho. Você exigir que um moleque de 16, 17 anos saiba o que é que ele vai fazer pro resto da vida profissionalmente, meu amigo, isso é muito cruel. Que ele tem que prestar um vestibular, escolher uma profissão, se matar, velho, se matar para aquilo, passar por uma frustração horrorosa de não ser aprovado, porque não tem vaga para todo mundo. Olha o Enem, o último que foi, 4 milhões e tantos de estudantes. Vai ver a quantidade de vaga que tem nas estaduais e nas federais, que para onde o Enem manda, né? No SISU, através do processo SISU, esses alunos. Assim, é um funil que, assim, 80%, 90% não vai ter vaga na faculdade. Então aquilo ali é uma máquina de frustração. A gente deveria estar criando no ensino médio startup. A gente deveria estar ensinando no ensino médio cinema. A gente deveria estar ensinando no ensino médio tecnologia, sabe? Ensinar essa molecada, ensinar. Motivá-los a abrir um celular mais do que eles já fazem, um notebook mais do que eles já fazem. Fazer isso dentro da escola. Não dizer assim, você tem que estudar para ser alguém na vida porque você vai ter que ir para a faculdade.
Qual faculdade? Em 2030, 60% das profissões ainda não existem hoje. Então, como que eu, professor, escola e até as famílias vão preparar essas novas gerações para profissões que ainda não existem? Técnico de drone, operador de drone, o cara faz a manutenção de drone, que vai entregar pizza de drone, nada disso existe ainda. Por exemplo, né, aqui fazendo uma bola de cristal, mas nada disso existe ainda, mas é possível que exista. Então, estamos ficando cada vez mais para trás. As famílias precisam ficar de olho, porque se você quer um filho bem formado, não confia na escola. É verdade. Por exemplo, ó, a minha profissão, o meu ganha-pão aqui, o leitinho das crianças... Podcast, a gente já sabe, você tá rico. Podcast é só amor. Só amor. É só por amor. Ou seja, você quer dizer que toda vez que a gente ama, a gente só se ferra, né? Mais ou menos. Olha. Tem hora que dá certo. De tanta persistência dá certo. Mas o meu leitinho das crianças aqui é o marketing digital. E essa profissão há 5 anos atrás, ela não existia, entendeu? E a minha empresa tá com 3 anos. Então, já é realidade isso já, né? E daqui a 5 anos ela será outra coisa, provavelmente, né? E já é outra coisa, todo dia muda, todo dia é um negócio. Daqui a 5 anos existirá uma outra rede social que você vai ter que se adaptar àquilo, um outro influenciador, um outro tipo. Cara, é uma loucura. É uma loucura. Pra quem entende e gosta, já é difícil acompanhar. Tem a minha esposa também que... Ela vai gravar um podcast, né? Será que eu já podia falar, Vinícius? Já pode, né? Já posso. Já pode. No mês das mulheres, Mês das mulheres, a gente vai fazer uns especiais só com mulheres. Pra quem tá ouvindo é o mês que vem, né? E um desses podcasts vai ser só mulheres. Então, a gente vai colocar as meninas pra fazer podcast aqui e vamos ficar só na técnica só. E aí ela vai contar a história dela, mas em resumo, ela mudou de profissão, de técnico de radiologia pra copywriter. Nem existia isso no Brasil há 5 anos atrás, que é a pessoa que cuida dos textos publicitários para as mídias digitais. Nossa, cara, olha só. Caramba, eu me perdi no texto publicitário, foi o que eu entendi. Tanto que não tem nem tradução, a função é copywriter e pronto, acabou. E aí eu te pergunto, aí é a provocação que eu faço, que faculdade tem que fazer para entender disso, para organizar isso? Você vai fazer 4 anos de faculdade, no final de 4 anos já mudou a profissão. Você entendeu? É. Verdade. Essa é a grande crítica aí. É muita pressão, né? Pois é. Professor, e um assunto que está aqui na pauta, mudando um pouquinho, a gente queria saber, né, de um professor de escola pública, quais são as melhores práticas para acompanhamento da vida escolar, porque tirando eu que tenho filha adolescente, nosso público é igual o Vinícius, tem filha de 5 aninhos, tá começando agora na escola, então, os seus alunos dessa faixa, né? Qual que é a sua faixa também? A minha faixa é a partir de 11 anos, né? Que é o Fundamental 2, que é a antiga 5ª série. Então, vai da 5ª à 8ª, que agora é 6º ao 9º, e a partir de 11 aninhos eles já estão ali. Se não tiverem repetido, a partir de 11 aninhos já estão prontos ali para estudar nessas 8 disciplinas. Os alunos saem do primário, o antigo primário, que agora é Fundamental 1, eles saem desse primário, eles têm uma professorinha que fez pedagogia, que dá aula lá para eles. Dependendo da cidade do Brasil que alguém estiver nos ouvindo, tem uma professora extra de inglês, uma professora extra de educação física e é só. Eu acho que aqui é assim, né? Aqui é assim. Eu já conversei com professores que têm escolas municipais. Eu sempre falo de municipais porque a realidade é um pouquinho melhor, porque eu acho que eles conseguem, a cidade consegue organizar um pouco melhor do que o Estado. O Estado realmente ele não tem talento para coisa, ele devia desistir e pedir o boné e ir embora. Algumas cidades eles têm inclusive professor de arte, né? Que não se chama mais educação artística. É arte, vai abordar a arte por diversas formas, desde do primário. Mas só quando ele chega na antiga 5ª série, o atual 6º ano, é que ele vai ter 8 disciplinas. 8. Português, matemática, história, geografia, educação física, inglês, arte. Ele vai ter 8 disciplinas diferentes. E aí é pancada. O primeiro conselho que eu poderia dar para quem está ouvindo a gente é o conselho que eu já dou para os pais que me procuram, aflitos, nas reuniões de pais. Acompanhe, esteja junto, não se preocupe em ensinar matemática para o seu filho. Eu faço isso.
Não se preocupe em ensinar ele a fazer os mapas, sabe? Porque nessa vida corrida que a gente tem, cara, não sobra tempo. Eu falo por mim mesmo. Eu dei aula para os meus 2 filhos, em boa parte da vida escolar deles, ali pelo 6º, 7º ano, 8º ano, e a gente conseguia estudar juntos, eu e eles, na escola. Em casa era muito difícil, porque é muito corrido. Então assim, não se desespere. Vou pagar um curso de reforço, vou fazer não sei o quê. Calma, o que ele não aprendeu agora, ele vai aprender ao longo do processo. O importante é que faça e você esteja ali do lado vigilante. Mas assim, mais importante que tudo isso, seja parceiro do professor. Troque uma ideia com o professor. Eu gravei um especial, um podcast chamado A Escolha da Escola, né? Que o Guncast, ele fez lá um comentário, o cara é um baita influenciador digital também, e ele faz uma pancada de palestras motivacionais, e tinha lá um episódio dele falando sobre como escolher a escola, contando a experiência dele quando ele foi escolher uma escola para a filha dele. E aí eu fiz um podcast resposta, eu fiz um podcast em cima do podcast dele, comentando os comentários dele, então é muito bacana. Ele me autorizou, eu peguei o áudio dele, baixei e fiz toda uma edição comentando aquilo que ele estava falando. E ele falou algumas coisas ali geniais, e ele não é professor. Tipo, troca uma ideia com a professora. Professora, vem cá, qual é a sua visão de mundo? O que você acha disso? O que você acha daquilo? E o Bolsonaro? E o Lula? E não sei o quê? Troca uma ideia. Vai de mente aberta, de coração aberto. Troca uma ideia com a sua filha, com o seu filho. Vem cá, qual é a matéria que você mais gosta? Quais professores você mais gosta? Por que você gosta? E qual que você menos gosta? Por quê? Troca uma ideia. Essa parceria, ela é fundamental. Porque lá na ponta, na hora de ensinar a lição, deixa com os professores. A gente vai fazer isso de peito aberto e com muita, muita boa vontade. Isso de trocar ideia com o professor é uma boa sacada, porque assim, eu sei porque a minha esposa é professora. Então, quando você tem um pai que te trata com educação e troca uma ideia com você e não chega com os 2 pés no peito do professor, que tem pai que é assim, né? Não tem educação nenhuma e ele não educa o filho em casa e quer que o professor eduque na escola. É basicamente isso. Então, quando o professor recebe o pai e o pai vem com educação e começa a conversar, bater aquele papo mesmo sobre o filho dele, então cria-se uma ligação entre os dois, né? Acho que fica uma empatia, fica um clima melhor, e acho que a convivência do pai e professor melhora muito desse jeito, dessa forma, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vocês têm que entender o seguinte, nós estamos falando de pré-adolescentes a partir de 11 anos e em algum momento ali de adolescentes. E a gente sabe que adolescentes faz merda. Eles estão num ambiente que o pai e a mãe não vê. Eles estão longe de casa. Totalmente. Eles são outra pessoa. E quando eu falo isso na reunião de pais dos meus alunos, você tem que ver a cara de espanto desses pais e mães. Os poucos que infelizmente vão nas reuniões, tá? Se você não pode ir na reunião naquele horário que tá marcado, tá trabalhando, ok. Vai no outro dia, manda um bilhetinho no caderno, professor, não pude ir, tal. Mas e aí, como é que tá? Me passa teu WhatsApp. Eu passo meu WhatsApp. Hoje em dia tem essa ferramenta, né? É verdade. Exato, cara, exato. Troca uma ideia. E quando eu falo pra menina, ó, eu tenho um WhatsApp da sua mãe, hein? Fica aí bagunçando, fica aí, ó. Fica aí falando de funk. Cara, o ser humano fica branco, velho. O ser humano senta, a postura, juntou perninha, caneta na mão, abre caderno na hora. Legal, hein? Legal. Pô, eu sou os olhos da família ali. Então, eu uso essa argumentação. Eu vejo o seu filho aqui de um jeito que você não vê. Isso, verdade. Eu vejo o seu filho fazendo e dizendo coisas, e às vezes palavrões, e agindo de maneira que ele não é em casa. Por quê? Porque a escola é um território livre. É o lugar onde ele se sente livre. E isso não é com ameaça para o aluno, né? Tipo, agora vamos persegui-lo. Não, é só para que ele entenda de que aquele ambiente ali pode ser divertido, pode ser legal, pode ser mó da hora e pode ser de aprendizado também, por que não? Com certeza. Legal. Então, a dica que eu dou para os pais é: seja parceiro dos professores, seja parceiro. Não espera explodir uma bomba para ir na escola resolver um BO. Troca uma ideia, né? Sonda teu filho e sempre tem essa parceria. E aí, como é que tá na escola? Sabe aquele papo chato de pai? Lá vem meu pai perguntar como é que foi meu dia. Mas cara, mas tem que ser. É seu filho. Outro raciocínio muito lógico é: esse menino, essa menina, ele é meu aluno durante 1 ano.
talvez dois, mas ele é teu filho pro resto da vida. Então assim, eu tô construindo uma pessoinha aqui em matemática, outra tá construindo ali em língua portuguesa, outra em geografia, mas ele é teu filho para sempre. Bora fazer parceria nesse projeto aí? Vamos trabalhar junto? Quando você consegue, meu amigo, isso em escola pública, tá? Que tem esse estereótipo de que ninguém liga para nada, é mentira, liga sim. Quando a gente consegue chamar as famílias, é show de bola. É até melhor que nas escolas particulares, porque nas escolas particulares o cara paga e acha que, tô pagando, já estão, vocês fazem o trabalho de vocês porque eu tô pagando. É verdade mesmo, eu tenho até uma experiência com a minha filha, né? Ela não morava aqui comigo, com a minha esposa, e se mudou pra cá pra virar a 6ª série, né? Da 6ª pra 7ª, alguma coisa assim, que mudou o 6º ano, o 7º ano, agora eu não sei qual que é mais. Daqui a pouco ela tá saindo da faculdade e você não sabe. Pois é. Isso. Não, mas o duro que ela agora tá no 3º colegial. Terceiro ano do médio, não é mais colegial. Otário. Acabou de falar. Cara. Não, mas até o fim do programa eu vou aprender. Ele vai acertar. Eu vou acertar. Caramba, não, já tô tirando um ponto aqui seu, chega, não aguento mais. Cara, não, fala sério. Ponto negativo pro Otávio. Meu Deus, hein? Olha só. Que nostálgico, hein, cara? Fazia muitos anos que eu não acabou de tirar um ponto seu aqui. E eu viro pra sala e falo, quem vai ser o próximo? Porque o Otávio acabou de perder. E aí, quem vai ser o próximo engraçadinho? Que da hora. Verdade. Tinha isso também. Verdade. Os esculachos dos professores são os melhores, né? E aí, quando ela veio aqui, eu coloquei ela na escola pública, né? Mesmo porque eu tava começando com a empresa, não sabia nem o que eu ia jantar. Pois é. Bem isso mesmo. É bem isso. E aí, coloquei ela é uma escola até tradicional aqui da cidade, industrial. E foi, né? Ela foi lá e ela tinha dificuldade e tal. E aí eu fui ajudando, auxiliando, ia lá, conversava com os professores e tudo mais. Quando ela, no 9º ano do Fundamental 2... Isso, é isso? É isso. É só aluno aplicado. Estou retirando aquele ponto negativo. Otávio acabou de ganhar um bônus agora, hein? Parabéns, Vai te ajudar na média final. Com certeza. Ai. Maravilhoso. E ela terminou como uma das melhores alunas da escola. Cara, é muito cruel o que eu vou dizer, mas a gente nota em sala de aula quem tem família por trás e quem não tem. Eu não estou falando de aprendizado, eu não estou falando de inteligência, que isso é um assunto muito abstrato, né? Quem é inteligente é subjetivo demais. O que é inteligente e o que não é, né? Com 12, 13, 14, 15 anos. Cara, para com isso. Mas assim, quem tem família? Você olha pra menininha, o jeito que ela tá vestida, o material disposto em cima da mesa, a mochila, o cabelo, a sandalinha, o moleque, o jeito que vem com tênis, uma calça, uma bermuda. Você fala, isso aqui tem família. Só que tem alguém cuidando. Não é questão de marca nem... né? Não. Outra parada, né? Abre o estojo, tem um lápis, tem um apontador, tá tudo ali, não tá faltando os materiais. Apesar que nas escolas públicas, estaduais e algumas municipais, o governo tem oferecido um kit que é muito bom, ao contrário do que se diz, é muito bom e quebra um galho de muita gente miserável que realmente não tem condição de comprar. Então a gente olha quem tem família. E aí se esse pai tá ali, troca uma ideia, na entrada, cara, na entrada da escola, deixou teu filho ali, pai, aquele ali é meu professor. Oi, professora, vai lá, aperta a mão, tudo bem? Eu sou o pai aqui do fulano, sou a mãe do fulano. E tá, e blefa, né, cara? E fala, ela comentou de você e tá, falou bem ou falou mal, Mas dá aquela socializada, entendeu? Quando o professor estiver na sala e olhar pro teu filho, ele vai lembrar, esse aqui tem família. É verdade. Pra dar bronca ou até pra ajudar, pra elogiar. Quantas e quantas vezes o aluno levantou a mão e falou, tava conversando isso aí que você tá falando, professor, ontem com meu pai. Tava assistindo um filme com a minha mãe semana passada, professor, domingo, a gente foi lá, tava falando sobre isso daí. Aí é genial, velho. Aí é genial porque faz um link. Isso é aprendizado. Isso é escola. E essa escola, né, que ela estava, indicou ela para uma das melhores escolas particulares daqui e ela pegou a bolsa 100% para fazer o... Como é que chama? Olha lá que você vai falar. Não é o ginásio, Jesus. Eu esqueci. Pra fazer o quê, meu Deus? Não anotei, professor. Como é que chama? Otávio, vai pra direção, fala pra diretora que eu te mandei, depois eu passo lá. Mas mandei pra diretoria, não dá. Você tá tirando meu respeito com a sala de aula. Você sabe como é que é o termo certo. Ai, meu Deus do céu. O antigo ginásio.
O antigo ginásio. Antigo ginásio. Isso. E aí, Antigo a escola mandou ela para essa escola particular que estava recrutando os, né, essa escola particular tinha um projeto, foi nas escolas públicas, pensando alunos ali, tirando os alunos, até uma escola, eles falaram lá que uma das diretoras falou para eles, vocês vêm aqui e pegam os meus melhores alunos? Não, leva o... Leva o refúgio. Leva os que dá problema. Assim, eu entendo, leva o que precisa, né? Os que precisam exatamente. De vocês, né? Mas ela foi agraciada com isso daí e fez o antigo ginásio. Que legal. Isso. Não lembro também, esqueci. O professor vai me tirar meu ponto também. Pelo menos o Vinícius tirando o ponto do Vinícius também, porque é o engraçadinho, a duplinha do mal ali, que só se junta pra conversar e atrapalhar a aula. Olha ali, ó. É isso. Estudar, trocar o caderno, fazer lição, não, mas bater papo e atrapalhar a porcaria da aula, vem, né? Com certeza o caderno desses dois é cheio de orelha. Não é, professor? Não, cheio de orelha, cheio de pinto desenhado, é isso, é só o que tem. Vocês ficariam abobados de como a escola mudou muito pouco por dentro. As ofensas, os apelidinhos, as pichações. Vai no banheiro da molecada hoje de escola pública. É a mesma bosta que a gente escrevia 20 anos atrás, né? Fulano gosta de fulano. Pau no não sei o que do fulano, sabe? Não mudou nada, cara. Não, porque estamos na modernidade. Que é isso? Modernidade é nada. A gente evoluiu muito pouco, infelizmente. Infelizmente. Bom, a nossa próxima pergunta seria exatamente isso. Nos dias de hoje, o ensino público e o particular, você acha que tem muita diferença de qualidade do ensino, professor? Tratando de ensino, essa é uma pergunta bem ampla e bem complexa. Quando eu peguei para analisar, eu pensei, poxa, isso aqui, eu adoro esses temas, adoro. Não, eu criei um podcast só para falar disso, né? De propósito. A diferença é muito pouca, tá? Infelizmente eu vou chocar quem está gastando aí uma bala de grana de escola particular, mas a diferença, infelizmente, é muito pouca. O exame internacional do PISA, que saiu recentemente agora e que levantou uma série de questões, mostrou isso, que as escolas particulares brasileiras, elas não chegam aos pés das escolas públicas lá fora. Então as escolas particulares daqui são muito ruins, tanto quanto as escolas públicas. Qual que é a diferença? É que na escola particular você tem um controle um pouco melhor. Você tem salas com menos alunos, você tem uma baita de uma estrutura, você tem uma sala com data show, você tem uma sala de informática que funciona, às vezes uma quadra que funciona, uma piscina e coisa e tal. Você tem ali um parque de diversões para educar que funciona. Na escola pública nem isso. Quando você tem uma quadra, ela está toda esburacada e o bairro inteiro invade para fumar maconha lá. Essa que é a verdade. Então assim, quando a gente vai pensar no ensino, a diferença é muito pouca. Por uma razão muito simples. Porque os professores são os mesmos. Os mesmos professores que dão aula no público, dão no particular. Exatamente o mesmo. Rigorosamente os mesmos. Eu faço até um desafio. Pergunta pro professor do teu filho, aí do colégio particular, qual escola mais ele dá aula. Seguramente ele vai dizer que trabalha ou numa prefeitura ou numa escola estadual. Porque o salário é muito baixo. Então o professor aí tá tirando mil e poucos reais por mês. Então ele precisa acumular 2, 3, 4 escolas para ver se consegue fechar um salário ali decente, né? E ele corre para o público, porque tem estabilidade, porque você tem ali uma chance de ter um trabalho mais seguro, carreira, de né, também, planejar, e criar uma carreira, exatamente. Isso, num país como o nosso, com tanta crise econômica, com tanto desemprego, imagina, batemos aí 12 milhões de desempregados, é uma tristeza, cara, é uma tristeza você imaginar quantos milhões de pais e mães de família não têm emprego. Então isso é muito triste. Você ter um lugar que você se formou, se graduou e pode trabalhar com estabilidade, você não pode ser mandado embora por força de concurso público, porque você merece, você passou por mérito, te dá uma boa base, te dá uma tranquilidade. Mas, em geral, a gente acumula muito mais cargos do que deveria. Uma das minhas surpresas quando eu fui dar aula em escola particular
É que a escola particular ela paga menos do que o governo. O meu salário nas escolas particulares era mais baixo do que o salário do governo. Olha só, no particular, a única pessoa que ganha dinheiro é o dono da escola. Só ele, e o resto, ninguém ganha dinheiro ali. Mesmo porque você tem um monte de estrutura, o seu horário é mais reduzido, você tem ali algumas facilidades, mas o teu salário é menor, né? Proporcionalmente falando pela quantidade de aulas. Você acha que essa baixa qualidade, lógico que tem N fatores, né? É devido a essa carga excessiva do professor, que ele tem que, enfim, vender o almoço para comer a janta? Sem sombra de dúvidas. O professor hoje, na prática, ele não consegue preparar uma aula. Ele não consegue assistir um filme, por exemplo, do Interestelar ou Perdido em Marte e falar, vou levar essa aula para falar de biologia com meus alunos, de física, de matemática, de ciências. Não consegue, cara. Ele tá cansado. Ele tá muito cansado. Ele tá em 3 turnos ali, das 7 da manhã até as 23 horas. Sabe, em 3, 4 turnos, na correria. É muito tempo, né? E ele não tem esse ânimo, que eu vou dizer assim, para preparar uma coisa mais elaborada. Quem que realmente consegue algum resultado? Aí vamos falar das grandes escolas, né? Dos grandes conglomerados. Eles sim, eles conseguem, tanto que é o marketing deles. Temos os alunos aprovados na FUVEST, temos os principais alunos no Enem aprovado, na UFRJ. Então, esses grandes conglomerados conseguem. Uma vez eu fui fazer uma entrevista numa dessas escolas e aí o salário realmente era bacana, mas eles queriam exclusividade, eles queriam que eu ficasse lá na escola o dia inteiro. Um período eu dava aula e no outro período eu tinha que planejar as aulas, que seria o certo, né? De manhã você dá aula e de tarde você vai pensar no que é que você vai dar aula, né, pro dia seguinte. Faz todo sentido. Mas aí se eu trabalhar no particular, do bairro, menor e for pro governo, for pro serviço público, ficaria um pouco melhor o salário. Então, na época foi essa a minha opção. Esses grandes conglomerados conseguem resultados. Mas olha, eu quero ir mais a fundo. Eu acho que o grande problema das escolas hoje, tanto particular quanto público, é o modelo. O modelo morreu, cara. Que é o fundamento meu da primeiro escola. Episódio, exato. O meu primeiro episódio na escola pública, que é podcast, foi justamente... Sim, verdade. Muito obrigado, muito obrigado. É um dos piores de qualidade, porque passava o caminhão, passava tudo, mas eu precisava gravar, porque senão o projeto não ia sair. Fantástico, o conteúdo foi amor. E aí que legal, que bacana. E eu com meu parceiro Gilberto, a gente trabalha junto na mesma escola. Primeiro que eu tive que explicar para ele o que é podcast, que nenhum deles sabem, né? Para você ver como o professor ele tá tão assim, vivendo em outra realidade, em outra frequência, não sabe o que é podcast, um hangout, imagina, Skype. Toda vez que eu vou gravar com alguém de forma remota, eu tenho que explicar tudo, tintim por tintim, com paciência, para não assustá-lo. E aí o meu primeiro episódio de escola pública foi justamente uma pergunta. A escola morreu? Ela morreu, cara. Esse modelo francês do século XVIII acabou. Os alunos sentadinhos, em fileira, o mestre lá na frente com um quadro negro, ainda é assim. Caraca, é chato, é chato. Tinha um porquê naquela época, mas hoje ele se perdeu, né? Tinha um porquê e funcionou naquela época porque era para uma elite. Era uma minoria que ia para a escola. Aqui no Brasil, nossa, há um tempo atrás eu discuti com uma colega, discuti num bom sentido, em que ela disse, não, mas antigamente a escola era muito melhor. Muito melhor para quem, professora? Para 40% da população? Porque eram esses que tinham condições de mandar seus filhos para a escola. Porque o resto tinha que trabalhar. Molecada ali fazia 7, 8, 9 anos, tinha que trabalhar, meu amigo, na lavoura, tinha que trabalhar de doméstica na casa da madame. Então, assim, 40% só das crianças estavam na escola. Então aí é fácil ter uma escola boa. A escola tá vazia, é mais fácil trabalhar. Hoje não. Hoje a gente tem mais de 90 e tantos por cento aí, quase 100% da molecada dentro da escola e é difícil conseguir qualidade. Só que o modelo morreu. Cara, esse negócio de aluninho sentadinho, calado, o professor falando, dando aula, acabou, velho, acabou. Você tem que trazer um notebook, ir lá no centro de São Paulo, que tem um monte de loja vendendo carcaça de notebook a R$20, trazer esses aparelhos e falar, abre. O quê? Abre. Mano, eles vão fazer cada coisa maravilhosa que vocês não fazem ideia. É isso seria escola, isso seria conhecimento. E depois a gente senta, faz lição, abre caderno, vê livro, vai ver tutorial no YouTube, vai ver como é que faz isso, faz aquilo. Mas essa coisa de você fazer lição
E eu vou dizer, infelizmente ainda tem muito professor que acha que escola é fazer lição. E nós concordamos aqui que fazer lição é muito chato. É chato mesmo. Mas, ô professor, você acha que uma das coisas talvez que seja uma falha do Estado, do modo geral, seria a falta de estrutura, seja o porquê da escola não ter evoluído também? Né? A falta de estrutura, equipamentos, sei lá, alguma coisa desse tipo, né? Total. Sabe o que eu tenho na minha escola para trabalhar hoje? Giz e lousa. E mais nada. Absolutamente nada. Tem uma sala de informática que está totalmente depredada, porque os equipamentos vão se deteriorando, né? Aquilo precisa de manutenção, precisa trocar, e não tem, porque tem que fazer uma licitação, porque tem que comprar não sei o que. Aí o que se resolve? Vamos trancar para não destruir mais o que já está. E não se usa. Data show, não tem. Uma lousa digital, não tem. Notebook para os alunos trabalhar, não tem. Então, assim, é giz e lousa. E houve momentos no último ano em que a gente teve que fazer vaquinha para comprar giz, porque senão nem isso a gente tinha para trabalhar. Então, assim, a situação realmente ela é assim, absurda. Absurda. Quando eu ouço vocês dizendo, coloquei minha filha na escola pública, muita gente às vezes comenta isso comigo, eu faço um pedido para que toda a classe média se volte para a escola pública e cobre, sabe? E cobre. Esses 900, 800, 1.000, 2.000 reais que você paga às vezes no particular, para ter mais ou menos ali o mesmo resultado, dependendo da escola que você colocar, vai para a escola pública. Apoia a APM, que é a Associação de Pais e Mestres, faz uma doação de 20 conto, de 50 conto, sabe? Aquilo ali vai servir para comprar folha de sulfite, vai servir para comprar toner para a impressora da escola que não tem, porque não tem, o Estado não manda, ele compra os computadores a cada 5, 10 anos, faz uma licitação e acabou. Precisa comprar aqui um cabo USB, tem que tirar do bolso. Precisa comprar aqui uma fonte de alimentação porque o cabo aqui do computador, o cabo de rede estragou. Tem que tirar do bolso, senão não funciona. Então é nesse cenário aí que a gente está lidando. Mas é complicado, né? Muito complicado. Porque a burocracia emperra. E eu entendo que a burocracia existe para evitar a corrupção, mas acaba gerando mais corrupção. Enfim, de uma maneira geral, se a classe média se voltar para a escola pública, com essa consciência que ela tem da educação, porque a classe média tem consciência de que a educação é importante. Ela trocar uma ideia com os professores, participar das reuniões de pais e mestres, participar dos planejamentos, dar palpite. A sociedade não faz ideia de como que funciona um regimento escolar. A sociedade tem direito e tem voz. A gente fica mendigando, falando, olha, manda um bilhetinho pro seu pai, para ele vir aqui participar, porque a gente precisa ter um quórum mínimo de pais e mães, de alunos, para participar das reuniões, para decidir para onde vai tal verba, quando vem, o que vai fazer vai trocar lâmpada, vai trocar uma janela. Então a classe média, se ela se voltasse para a escola pública, iria ajudar muito, né? Ela economizaria para a janta, né? Para a janta aí dos meninos, e automaticamente iria apoiar para que a escola melhorasse, a escola pública. A minha obsessão é aprendizado. E até lembrei do último programa do Escola Pública Podcast, que agora eu não me recordo o nome do professor, mas ele leva a escola na rua, né? O Paulo Magalhães, escola na rua. Poxa vida, o que esse homem fez para levar a escola na rua? Ele ficou 10 anos para fazer fantástico. O projeto de levar as crianças para a rua, e aí quando levou tinha resistência de diretor, resistência dos outros professores, resistência do pai, foi até que começaram a reconhecer o homem. É uma vida, ele ficou uma vida. Hein, cara, 10 anos. É muito impressionante. Ele ganhou prêmio Telefônica, prêmio Natura. Ele persistiu, né? Ele foi o foco, a meta de vida dele, e ele foi pra cima, né? E mudou a realidade lá daquele local, né? Exato. E ele dá aula justamente numa região, que é a região central de São Paulo, que é uma região completamente devastada. É o centro velho, né? O centro histórico ali da Praça da Sé, do gasômetro. E é um lugar, cara, que só mora o quê? Mendigo, morador de rua, prostituição, muito tráfico de drogas e os imigrantes, né? Os imigrantes daqui da América Latina, de africanos, enfim, que é onde eles sobram para morar, né? Porque tem muito prédio abandonado ali. Então, é para essas crianças que ele dá aula. Então, a ideia, quem tiver o interesse de ouvir, eu vou ficar muito contente se ouvir, eu falo isso para ele. Poxa, como que eu não tive essa ideia? Como que eu não tive essa ideia? Levar o aluno para ter aula na rua. Olha que fantástico, que simples. Simples, né? Simples. Não tá falando de recurso, não tá falando de aumentar o horário, não tá falando de nada disso, né?
Ele simplesmente Exato. mudou o fundamento da aula. Em vez de eu ficar aqui na sala de aula trancado com esse monte de gente, vou levar ele pra rua, porque ele vive na rua. Foi isso que ele falou, né? A gente mora na rua. Então, nada melhor do que a gente aprender na rua. Eu achei, assim, sensacional. Que sacada, né? Foi sensacional. E ele tem... E a grande sacada dele, além de ter levado os alunos pra rua... se estiver me ouvindo, o professor Paulo Magalhães, um abraço para você, obrigado por ter aceitado o nosso convite. A grande sacada dele foi ter filmado e fotografado tudo. Quando ele começou a dar publicidade ao que ele fazia, as pessoas começaram a enxergar. E aí, meu amigo, ele está ganhando prêmio de tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar, reconhecendo o trabalho dele. Ou seja, é muito justo, muito justo. E me emociona muito justamente por ser um professor de escola pública, com a questão salarial de carreira, que a gente já sabe, eu não vou ficar aqui chorando e chovendo no molhado, mas o cara foi lá e falou, quer saber, velho? Pô, eu tenho duas opções, uma reclamar e a outra tentar fazer o melhor. Ele fez o melhor. E eu tenho certeza que essa molecada, toda vez que passar ali na Praça Ramos de Azevedo, para quem nos ouve aqui de São Paulo sabe exatamente onde é, no Teatro Municipal, vai falar, pô, eu sei quem foi Ramos de Azevedo, eu sei quem foi o cara, eu tive uma aula com o professor fulano lá, isso não tem preço, isso não tem preço. Às vezes a gente que é professor não tem muito essa noção do impacto, né, que tem na cabeça da molecada, mas é importante ter. Vamos para mais uma pergunta aqui, agora você como professor, né, o que você acha que ainda tem que melhorar e o que era ruim antes, que hoje melhorou, né? Deve ter alguma coisa que melhorou, né? Muita coisa, muita coisa melhorou sim. Eu começo pela parte final da pergunta. O professor Éder gravou comigo o 3º episódio, né? Em que eu faço uma outra pergunta também. Se nós devemos falar de política nas escolas. Na época estava muito esse debate, né? Vai falar de política, não vai falar? E na verdade ninguém estava discutindo escola, estava discutindo o ensino superior, as universidades e todo o panfletarismo que se faz partidário dentro das faculdades, que infelizmente acontece. E no momento em que eu falei com o professor Éder sobre ensinar ou não política dentro das escolas, ele contou uma passagem emocionante da infância dele, de que ele usava, cara, papel pardo para fazer lição, porque não tinha caderno. A mãe dele não tinha dinheiro para comprar caderno. Você sabe o que é você não ter R$10 para comprar um caderno pro teu filho? Então, assim, é de doer. Então, assim, isso melhorou muito. O país melhorou bastante, a pobreza extrema, de alguma forma, melhorou um pouco, as distâncias das desigualdades melhoraram bastante e a escola, por consequência, melhorou também, né? Eu acabei de comentar, nas escolas estaduais, onde eu trabalho aqui no estado de São Paulo, os alunos recebem um kit escolar, né? Com 3 cadernos, um jogo de réguas, um kit com lápis de cor, sabe? Pô, eu nunca tive uma caixa de lápis de cor quando era moleque, novinha, nunca tive, você entendeu? Eles recebem 4 ou 5 canetas, apontadores, lápis, eles recebem um kit ali prontinho. Mas a maioria deles já chegam no primeiro dia de aula com a sua mochila, com seus cadernos que as famílias compram. Então, quer dizer, financeiramente, materialmente, muita coisa mudou sim. A própria estrutura da escola. Eu estou falando aqui de algumas dificuldades que a gente passa no dia a dia, mas os prédios das escolas, em boa parte, melhorou um pouco também. Não é só não é tudo Walking Dead, não é assim não. Tem muita coisa que melhorou. Não é zumbi saindo da privada só não, meu querido. Calma lá, tem coisa muito boa. Essa questão de melhoria, no município aqui teve anos, aqui em Araçatuba, aqui, não sei se ainda está até hoje, mas eles davam bolsa, tênis, calçado para molecada. É verdade. Às vezes o uniforme, de modo geral, tudo assim, e lápis, todos os acessórios essenciais. E o tênis que eu fiquei assim, tênis e bolsa, eu falei, cara, olha... Verdade. A prefeitura da cidade de São Paulo também dá. Ela dá mochila, ela dá tênis, ela dá uniforme de inverno e de verão. Dá bermudinha,
As meninas tem uma saiazinha ou só uma bermuda saia, só com aquela faixa na frente, e tem os tênis também, com meia, né? E quando atrasa dá uma confusão, porque o governo atrasou uma licitação, alguma coisa lá, e os pais vão lá reclamar. Tem a questão do leite em pó, que algumas escolas dão também, que isso ajuda muito em casa, a questão do leite em pó. O Bolsa Família, que muita gente desinformada fala do Bolsa Família, ele é diretamente atrelado ao desempenho e à frequência do aluno. Se o aluno parar de frequentar a escola, o Bolsa Família é cancelado. A família não recebe. Você entendeu? Então esse benefício para incentivar, para que o menino não vá trabalhar cedo, para que ele não vá vender bala no farol. Então você tem ali 100, 150, às vezes R$200 por cabeça, por menino, para que ele fique dentro da escola. Você quer ver alguns pais aparecerem enlouquecidos na escola, não vai numa reunião de pais, não vai numa rematrícula, não vai nunca. Quando a gente precisa, acontece um problema, o pai e a mãe não aparecem, mas você quer ver certos tipos de pai e de mãe aparecer na escola é quando o Bolsa Família é cortado. Cortou o benefício, eles aparecem na hora. Pô, que cortou o benefício? Minha senhora, seu filho não vem pra escola tem 2 meses, o benefício é cortado. E não é nem a gente, tá? É automático. Na hora que a gente faz o lançamento de faltas e de médias lá, o sistema já acusa, opa, esse menino não tá indo pra escola, não tem direito ao benefício. E aí a família aparece. Então assim, algumas coisas melhoraram muito. E eu vou além. Tem muito professor jovem entrando na carreira. Isso é muito bacana. Tem muita molecada aí com sangue novo, sabe, chegando. E para minha alegria, gravei um episódio essa semana com um professor, que é uma série que eu quero fazer, já vou dar spoiler aqui, que são profissionais que estão mudando de área. Pessoas que estão ali entre 30 e 40 anos de idade, que estão mudando completamente de profissão para virar professor. Então, conversando agora com um rapaz, que eu gravei o episódio, ele é administrador de empresas, ele trabalha no escritório, ganha super bem, mas o cara é muito infeliz. E o sonho dele sempre foi dar aula, sempre foi ser professor. Então eu estou gravando uma série com ele, acompanhando desde a fase dele de universitário, se formando, aí agora ele vai dar aula pela primeira vez, vai pegar as primeiras turmas, e depois, 6 meses depois, qual foi as impressões, 1 ano, o que ele está achando, 1 ano e meio, 2, aí eu já combinei com ele, vamos acompanhar aí e fazer uma sequência de gravações, passo a passo, mostrando, porque assim, eu me arrisco a dizer que dentro da escola, esses são os melhores professores. O cara que trabalhava numa gráfica, o cara que trabalhava de garçom, o cara que era porteiro, o cara que era um design gráfico, e de repente resolve mudar e ser professor, quando ele vai para dentro da escola, ele é o melhor da escola. Primeiro, ele não tem os vícios que alguns funcionários públicos infelizmente têm. Ele não tem os vícios, ele sabe que tem que ser das 8 às 18. Ele está acostumado a cumprir horário, ele está acostumado a não faltar, então ele cumpre as obrigações dele. Segundo, o trabalho realmente é um pouco mais simplificado. Você não tem chefe, você não tem patrão, você tem ali o diretor da escola, a quem você tem que prestar contas, uma papelada, você tem o coordenador pedagógico, tem que prestar contas, mas patrão, você não tem patrão. A não ser que você trabalhe numa escola particular, que aí o diretor geralmente é o dono, né? Outra história. Mas a sua rotina é muito leve e você pode criar. Você pensa, pô, vou levar hoje esse papel quadriculado aqui e vou fazer um desenho com eles. Vou trazer um anime, vou pegar aqui um quadrinho que acabou de sair, vou xerocar e vou levar para eles. Vou borrar o balãozinho das falas e vou pedir para eles inventarem as falas e criar uma nova narrativa, uma nova história. Cara, dá para criar tanta coisa. Esses, para mim, são os melhores profissionais. Daí a minha ideia de pegar e de pescar um desses professores que estão iniciando a carreira de professor aos 40 anos de idade. Pô, eles são muito apaixonados, cara, muito apaixonados, é bacana. Isso tem sentido, porque eu vejo isso na minha casa. A minha esposa, ela sempre quis ser professora, ela queria estudar geografia, mas não pôde por questão financeira, porque pública, a minha sogra não conseguia bancar, é difícil, né? E ela acabou migrando pro direito. Ela foi fazer faculdade particular, fez direito, e ela fez até o 4º ano, professor. 8 semestres, que maravilha. Isso, olha. Então ela fez tudo isso e foi logo quando a gente casou, assim, e ela sempre quis ser professora. É igual você falou, o rapaz ele tinha uma profissão, trabalha numa coisa que não tem nada a ver com o assunto e o cara quer dar aula. E a minha esposa era a mesma coisa. Ela sempre quis ser professora. E ela falou assim, eu quero mudar, eu quero fazer pedagogia. Eu falei pra ela, você quer? Quero. Então vamos abraçar o BO. E hoje ela
ela é nessa pegada, porque ela vai, como professora, ela inventa atividade e cria coisa nova e manda a molecada fazer atividade na sala de aula, aquelas coisas diferentes assim, sabe? Que chama a atenção. Que maravilha. E essa pegada que você acabou de falar aí, que esse sangue novo, né? Essa galera, então eles inventam um modo de ensinar, né? E isso é legal, a gente vai criando uma reciclagem, ano após ano, isso tende a melhorar, né? E tem uma coisa que é muito cruel, né? No meio aqui entre a gente, que eu só fui descobrir quando eu virei professor de verdade. Quando eu passei a minha vida inteira em escola pública como aluno. Depois fui para a faculdade. Quando eu fui conhecer os bastidores da escola, que é ali a sala dos professores, que é ali a direção da escola, cara, tem muita gente que já está cansada, que está desanimada da carreira. E quando você chega novo com todo o gás, a pessoa tenta te desanimar do mesmo jeito. Ela fala, não, isso daqui não dá nada. Não, você tá agora chegando novo no gás. Se eu fosse você, arrumava outra profissão. Na sua idade eu era assim empolgado. Cara, se alguém tiver querendo ser professor e estiver me ouvindo, não cai nessa cilada. É mentira. Se fosse tão ruim, esse professor que tá falando já teria saído há muito tempo. Você tá entendendo? Que é o raciocínio lógico. Ué, mas tá tão ruim? Aí a professora fala, nossa, faz 20 anos que eu tô na porcaria dessa escola, isso aqui não muda. Ué, mas por que você não muda então? Por que você não sai? Vai vender laranja na feira? Vai ser feliz, cara, vai fazer qualquer coisa. Vai ser youtuber na terceira idade, faz qualquer coisa. Mas não fica desanimando quem tá chegando agora. Esse professor que eu gravei, eu falei pra ele, você vai ouvir muito isso e não ouve, cara. Ouve pela educação, pelo respeito aos colegas mais velhos, mas não abraça isso não, porque toda profissão vai ter a parte chata, todo mundo vai reclamar do salário, todo mundo. Eu conheço pessoas que ganham 18 mil reais, 15 mil reais e falam, é pouco, eu mereço mais, pelo que eu trabalho nessa empresa eu deveria ganhar mais e não sei o quê, porque aí o cara vai ter um carro um pouco melhor, um apartamento um pouco melhor, o IPTU é maior, o IPVA é maior. Já escutei de vários, não foi de um nem dois não. Nossa, trabalho tanto aqui, eu quero sair do carrão do ano, né? E eu de motinha bis sem cair nos pedaços. Trabalho tanto aqui, e eu fazia tudo pra ele. Trabalho tanto aqui, nossa, ninguém me reconhece, é uma merda, não sei o quê. Olha só. É o famoso amigo coveiro, né? Esse é todo ele lugar. Joga terra em cima dos seus sonhos. A gente tinha que deixar pro jovem em geral, viu? Qualquer lugar vai ter esse sanguessuga aí de... não tem jeito. Qualquer lugar. Não pense em salário porque você vai se frustrar. Você precisa ter um salário bacana para sobreviver? Ok. Para ter uma casa legal, um carro bacana, para ter uma vida digna, né? Mas não importa o que você for fazer, você sempre vai achar que ganha pouco e sempre vai ter alguém ganhando mais que você reclamando. Na área da escola, a mesma coisa. Quando você vai ser professor, a mesma coisa. Sempre vai ter. Então, assim, quando eu entrei, eu falei, então é isso aqui que eu vou ganhar? Ok. Tenho estabilidade? Posso criar? Só sou mandado embora se eu fizer uma merda, né? Se eu fizer uma cagada gigante. Mas de resto, eu tenho aqui os próximos 30 anos estável. Ok, então é o que eu preciso, Não tenho, cara, pretensão de ganhar o dobro, o triplo, porque eu vou gastar o dobro e o triplo, não vai adiantar nada, eu vou gastar tudo. Vai mesmo. Então, assim, muitas coisas a escola melhorou, com certeza. A estrutura da escola de alguma forma melhorou. Hoje a gente não tem mais alunos de ensino fundamental e de ensino médio fora das escolas, a não ser os que infelizmente ainda abandonam, os evadidos, os alunos que de alguma forma precisam trabalhar e acabam largando a escola, e a gente fica que nem doido laçando esses alunos para eles voltarem para a escola, porque eles têm direito à escola e a escola está lá. Nos anos 80, por exemplo, eu me lembro de ver no jornal, eu era criança, de que não tinha escola. Não tinha escola, aí o governo corria para construir escola, porque tem que construir escola, vamos construir escola para as nossas crianças. Não existe mais isso na propaganda hoje, política, pode ver, vamos construir escola, não se fala mais nisso, porque elas já estão todas construídas, já tem. O que a gente precisa fazer é melhorar a estrutura lá dentro, dar suporte ao professor. Aí uma curiosidade, essa evasão, qual que é a taxa? Lógico que todo caso é triste, né? Ninguém deveria sair da escola, né? Mas qual que é a taxa, assim, a média hoje? É mínima. É que todo aluno faz falta. Então, o cara saiu de lá, ele tem que voltar. Mas é mínima. Ela é muito maior, por exemplo, no ensino médio, por conta de gravidez na adolescência.
né? Isso acontece muito e, infelizmente, pelo tráfico de drogas, a gente tem perdido muitos alunos aí que vão presos ou mortos pela polícia ou mortos pela própria bandidagem, ou então desistem mesmo e vão trabalhar. Simplesmente sai, não quero. Isso aqui, eu ouvi isso muito, cara, ao longo da minha carreira, de dizer, professor, isso aqui não serve pra mim. Eu quero trampar, eu quero arrumar um serviço, eu quero ganhar dinheiro, eu quero comprar meu boné, quero comprar minha camisa, quero ajudar minha mãe, só que eu tô perdendo tempo. Então o cara larga e vai trabalhar. E aí eu tento argumentar com ele, você vai trabalhar onde? Me ofereceram para ganhar R$1.000 não sei aonde. Pô, R$1.000 é muito, né? O cara não ganha nada, não trabalha, R$1.000 para ele. Ele sai do zero, vai para 1.000, para ele é ótimo. Só que você vai ficar nos R$1.000 pro resto da vida. Porque você não tem formação, você não tem um ensino médio completo, você não tem um curso, nada, cara, você não tem nada. Você vai ficar fadado a ter esses R$1.000 para sempre. Então não faz isso. E aí chama a família, mas assim, tem evasão, mas é mínima, tá? O ensino fundamental é raro. É raro. Quando acontece, tá ali entre, 2, 3, às vezes no máximo 5%. No ensino médio, isso às vezes chega até 40%, infelizmente. Para você ter uma ideia, eu tenho salas, por exemplo, na escola, de, 3 salas de 6º ano, que é a antiga 5ª série. Aí depois, no ano seguinte, eles passam de ano, 3 salas de 7º. 3 salas de 8º, tem ali uma reprovação, diminui para 2 salas no 9º. Quando vai para o ensino médio, vira uma sala. Quando chega no último ano, lá no 3º ano, aquela última sala virou meia. Tem 10 alunos, 11 alunos, vai caindo. E isso um pouco é culpa da escola. Eu não vou passar pano aqui para ninguém. A escola vai chateando e vai cansando esses alunos de uma tal forma que eles não veem importância no conhecimento, eles não veem importância naquilo. Daí a minha briga e a minha birra de que a escola precisa mudar. Mas o ensino fundamental, agora acertei. Isso. Volta da diretoria, vai lá, chama ele da diretoria, pode voltar. No ensino fundamental, eu acho que vendo, né, você falando esses números, vem à cabeça o que a gente falou no começo, que o ensino fundamental é projetado para você passar numa prova, é super desinteressante, não tem um ânimo, não tem uma vontade, não tem um motivo. O único motivo que eu tô aqui, vou ficar aqui por 3 anos é fazer uma prova. E uma coisa que eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Se eu passar, né, nessa prova. Se prova. passar, né? E se eu passar, será que vai ter vaga pra mim? Tem tudo isso. É muito essa parte, realmente é triste. Uma das minhas maiores frustrações nas décadas de 1990 foi prestar FUVEST e nunca conseguir passar, cara. Sabe, às vezes passava na primeira, chegava na segunda, não ia, e aquilo ali, eu sabendo que eu não sabia nada, isso é que era o mais triste. Eu sabia que a minha escola não tinha me dado base para prestar aquele vestibular e passar. Então aquilo ali é uma máquina de frustração, tem gente que desiste mesmo. Esse é o desafio do professor moderno, entrar e mostrar o significado de cada coisa, não dizer que o aluno tem que aprender e pronto, ele tem que estudar e acabou, tem que ter significado, velho. Não acabou esse negócio de descer pela goela abaixo, de falar, não, cala a boca, estuda e vamos fazer a prova. Que prova o quê? Nada disso, é tudo prática e prática. Agora vamos falar do podcast, a gente já falou tanto por cima, né? Do Escola Pública Podcast. Vamos vender o peixe aqui do professor, né, velho? Peixe aí que eu quero é que a gente tenha aquele lance assim, problemas futuros, né? Então, o problema futuro que eu quero pro Escola Pública Podcast é que o servidor dê pau, precisa de um servidor maior pra tanta gente ouvir. Doce problema, né? Que problema bom, Esse hein, é o problema cara? futuro que eu quero pro Escola Pública Podcast. Estamos com um problemaço de servidor aqui. Isso. E é um problema tá entupindo tudo aqui. Ótimo. Caiu, por quê? Tá download, muito download e não tá dando conta. Exatamente, é isso aí. A ideia do Escola Pública Podcast veio justamente dessa insatisfação, né? Eu sou fã de podcast, eu expliquei isso em algum momento ali nos muitos episódios. Eu sou fã de podcast há muitos anos. Eu consumo vorazmente jornal, vídeo, cinema,
filme, podcast, tudo que tem conteúdo que eu possa absorver, eu escrevo ouvindo música. Então, assim, eu consumo muita coisa. E nos últimos anos, vamos colocar aí nos últimos 10 anos, consumindo bastante podcast. E em algum momento ali, alguns anos atrás, eu comecei a pesquisar sobre a escola, sobre a educação, sobre a minha área, né? Porque teve um dia que eu estava me ouvindo, teve um dia que eu parei e eu estava ouvindo um podcast sobre psicologia. Os estudantes de psicologia se reuniram, fizeram um baita de um podcast e eles estavam falando da experiência deles, começando a trabalhar num consultório, começando a trabalhar dentro de hospitais, dentro de, sabe, de conselho tutelar. E eu, pô, que mundo fantástico! Eu tô vendo os caras falando da profissão deles, olha que legal, né? Ou então falando de os bioquímicos falando da profissão deles, e além de todos os nerds, que já é mais tradicional mesmo, os podcasts. Aí comecei a pesquisar sobre educação. Não achei. Quando eu achava, era lá em cima, no topo, um Karnal, um Cortella, os grandes pensadores de uma forma mais abrangente, mas não tinha um cara falando assim. Não, porque na minha escola, semana passada, eu chamei a mãe de um aluno para reclamar do decote da menina. Minha senhora, olha o decote dessa menina, cadê o uniforme? Cadê a camisa? Quando a mãe da menina chegou, o decote dela era maior. Aí ela falou... Fica difícil, meu. Aí ela falou, você me chamou, queria falar comigo? Eu falei, não, foi engano, me desculpa, não, deixa pra lá. Não, nada não, deixa pra lá. Deixa quieto. Nada não, porque você entende, né, por que a criança vem com decote daquele tamanho, né? Porque é em casa, cara, é educação de casa. Então, eu queria ouvir esse tipo de história, eu queria ouvir esse tipo de narrativa, e não achei. Zero. Os pouquíssimos e raros podcasts que eu achei, falando sobre escola pública, e mesmo assim já foi depois que eu lancei o meu, era uma coisa muito política, partidária, que, honestamente, vai me desculpar quem gosta, mas é um negócio que eu acho muito chato. Muito chato. A opinião do professor ela tem muito peso, né? Então, quando você assume um partido, quando você assume um lado, você automaticamente perde a isenção. Automaticamente você perde. E eu acho que o professor ele não deveria vestir uma camisa, nem de uma cor nem de outra. Ele deveria trabalhar pela educação. Né? Convicções pessoais, ótimas, mas levantar bandeira, panfletar de que o governo tal é ruim e o outro governo, que era do meu partido, que é o bom. Cara, isso é uma cilada tão inacreditável. E os poucos podcasts que eu achei falavam exatamente sobre isso, fazendo uma coisa muito político-partidária, defendendo político. Você consegue imaginar no Brasil hoje a gente defender político, cara? Nossa, é inaceitável. É uma tarefa difícil, hein, cara? Pois é, você vai defender. Imagina o professor nos anos 50 defendendo Vargas, né? Nos anos 60 e 70 defendendo ditadura. Ainda bem que ninguém defende ditadura hoje, ainda bem, né? Você vê, na nossa época... E aí eu... Não tinha... Diga. A gente não tinha essa percepção, não sei porque se criança, né? Mas política era deixada de lado. Eles estão roubando lá, vamos tocar nossa vida aqui. Era bem... Vai pra frente, né? Tanto que... E era chato, né? Sim, e era verdade. chato, né? Tudo que eu aprendi de política ou foi com meu pai, porque nem era porque eu entendia muito, mas sim porque meu pai, meu herói, então eu via ele vendo o jornal e aí eu chegava do lado dele, pai, mas e aí? Clássico, né? Eu queria conversar com ele de igual pra igual, né? Pai, que é esse? Quem que é esse? Aí ele falava, esse é safado, esse é vagabundo. Aí eu comecei a aprender o que era política com ele. Né? Era assim. Você fez eu me lembrar da morte do Tancredo Neves em 85, eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos, e eu tô ali sentadinho do lado do meu pai assistindo o Jornal Nacional, e aí eu perguntei, nossa, quem morreu? Aí meu pai, o presidente que ia assumir, que não vai mais assumir, que morreu. Eu, morreu. Aí meu pai virou pra mim e falou, mas foi o Maluf que mandou matar, tá? Que fique bem claro que foi o Maluf que mandou matar. E a Glória Maria da Globo sabe de tudo isso, ela não quer dizer. E eu, caramba, olha o complô que existe pra matar. Oi, e tem gente adulta que até hoje acredita nisso. É verdade. Aonde que eu perdi essa conspiração no meio do caminho aí, né? Cara, Eduardo Campos brasileira... foi assim, que o pessoal fala dele. O Eduardo Campos. O pessoal fala que a queda do avião lá, da aeronave lá, foi encomendada. Né? A do Teori Zavascki também, do presidente Isso, então, né? Vai ficar na história aí, vai saber, né?
Exato. Então, assim, eu penso que o brasileiro ele é muito pouco competente para ter uma teoria da conspiração que funcione, que fique realmente escondida. O brasileiro não consegue, cara. Ele vai querer contar, ele vai chegar no boteco na sexta-feira e falar, cara, tem uma coisa para te contar. E aquilo ali já era, meu amigo. Vai cair no Zap Zap e já era. Ninguém consegue guardar segredo nesse país. Não adianta. Hoje o meio de comunicação tem N formas de se comunicar, de expandir a mensagem e publicar, né? Pois é. E daí veio a minha insatisfação e eu falei, eu preciso fazer, Aí eu pensei em me oferecer, né? E, vamos participar. Eu me ofereço para participar de um podcast. Imagina que eu queria ter esse trabalho, montar um site, comprar domínio. Nunca na minha vida que eu fiz um site. Tive que sentar e ver vídeo no YouTube, tutorial, estudar realmente para aprender como é que faz e botar a mão na massa. E aí tomei coragem, comprei uns equipamentozinhos básicos ali, um microfonezinho de lapela, básico, só para ver no que ia dar. Chamei alguns colegas mais chegados ali, expliquei o que era e, resumindo, eu só tinha que falar para eles, sabe aquele papo que nós trocamos ideia lá no cafezinho? É aquilo lá e eu vou gravar, é isso. Eu preciso gravar esse papo que a gente já tem. Ainda bem que você tomou coragem, professor. Tomei e foi em plenas férias. Gravei uma pancada de episódio com uma pancada de professor. Cara, mas eu gravei com tanta gente legal, que eu realmente amo e que admiro da profissão, que ainda tem episódio para sair, você acredita? Depois de mais de 7 meses, ainda tem episódio dessas turmas para sair, tá tudo bonitinho, editado, e eu não consigo postar porque eu tô colocando um por semana, né? E fora os outros que eu tô conhecendo. A felicidade de conhecer gente do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte e gravar online e ouvir a experiência dessas pessoas. Daí veio a ideia, né? O que os professores pensam, né? O professor hoje, de escola, que está lá na ponta, na escola pública, o que ele pensa? Qual é a opinião dele? O que ele acha disso? O que ele acha daquilo? Essa era a ideia. E mostrar que atrás daquele professor tem uma pessoa ali que tem contas a pagar, tem um time que ele torce, tem opiniões políticas, tem terraplanista, tem bolsonarista, tem petista, tem tudo, cara. É uma profissão realmente muito, muito democrática e muito abrangente. Tão abrangente que eu raramente vejo, por exemplo, tantos negros na profissão como eu vejo no de professor. É raro. Eu moro na periferia, no extremo periferia da cidade de São Paulo. Dificilmente eu vejo médicos negros, dificilmente, mas eu vejo sempre professores negros, sempre. Então, para você ter uma ideia de que é uma profissão muito democrática, muito. Sim, fantástico. E quando o bichinho do podcast morde a gente, né, sai de baixo, né? Aí você quer fazer e vai fazer, e ponto, acabou e tá feito. É maravilhoso. E o podcast me levou a muitos lugares, inclusive a encontrar pessoalmente com o Mário Sérgio Cortella. Pois é, isso. Poxa, aí. Nossa, cara, que coisa, né? Vida, eu imaginar que eu seria recebido por ele na sala dele, no escritório dele, lá nos Perdizes, sabe, na região nobríssima daqui da cidade de São Paulo, por causa do podcast, muito nobre, quer dizer, por causa do podcast. O cara ficou sabendo, se interessou pela ideia, eu fiquei que nem um enlouquecido tentando descobrir e-mail, telefone, site, mandei por tudo quanto foi canal e um dia me responderam, olá, estamos avaliando e não sei o que, e o professor Cortella não tem disponibilidade agora, mas está agendado aqui. Passaram-se algumas semanas, meses, eu recebo uma mensagem, eu estou dentro da sala de aula, dando aula para o 6º ano, nos aluninhos de 11 anos, e chega uma mensagem do e-mail dizendo, olha, o professor Cortella aceitou e vai participar. Tal dia, tal hora, ele só quer saber o assunto. Caramba, cara, legal, que moral, hein? Poxa ele aceitou antes de saber o assunto, cara. Isso aqui foi fantástico. Só. Isso aqui foi porque fantástico. ele acreditou no projeto do Escola Pública. Ele enxergou a proposta, né? Poxa vida, que legal. 100%. Tanto que quando eu cheguei no escritório, me preparei, fiquei numa antessala, né? A recepcionista veio, me recebeu, explicou, ele tá numa reunião, já vai sair. E eu tô numa antessala, tomando uma água, um café, não sei o que, preparei tudo bonitinho, tô sentado. Esperando a adrenalina baixar, esperando cansar, sabe, aquela coração acelerado. Eu falei, agora. Sabe o que foi maluco? É que eu conseguia ouvir a voz dele lá no final do corredor conversando com alguém. E isso é mágico, porque eu passei a vida inteira assistindo as palestras do professor, ouvindo a coluna dele na CBN, que ele tem um podcast também na CBN, que ele fala sobre educação.
E aí eu tô ouvindo aquela voz que é super normal para mim. Mas aquela voz já não está mais no filtro do rádio ou do podcast. Aquela voz está no mesmo lugar em que eu estou. Isso foi mágico. Foi mais mágico do que o podcast em si. O mais mágico foi justamente estar no mesmo ambiente que ele. E justamente através do projeto do podcast. E aí quando a gente se encontrou, ele me cumprimentou, me deu um livro autografado, já estava autografado na mão dele com o meu nome, quer dizer, ele já sabia que eu ia chegar, já sabia o que era, estava tudo agendado, tudo bonitinho. Tinha todo um cuidado, né? Que legal. Todo um cuidado, foi o que a gente estava comentando antes. Se não é ele tem uma baita de uma equipe que faz toda a diferença. Tanto que eu fiz questão de agradecer nominalmente, um por um, na abertura do episódio que a gente gravou, porque eles fizeram a diferença, a equipe dele fez toda a diferença, né? Ele explicou direitinho como é, como não é, o que pode, não pode. O professor Cortella não é muito chegado em selfie, né? Então eu já não pedi selfie, né? Mas, pô, levei o livro autografado, tá ótimo. E de cara, assim, oi, tudo bom, como é que tá? E aí? Primeira coisa que ele falou, olhou na minha cara e perguntou, você dá aula em qual escola? Porque ele já foi secretário de educação no comecinho dos anos 90. Ele foi contemporâneo de Paulo Freire, cara. O pobre Paulo Freire tá sendo tão debatido, tá sendo tão xingado por pessoas que não leram Paulo Freire. Que é só uma das muitas teorias de educação, ele não é o único, ele não tem a verdade absoluta. Ele é um dos mais estudados lá fora, por isso ele é importante. E o Cortella foi contemporâneo do Paulo Freire, do Darcy Ribeiro, que inclusive foi o tema que a gente usou ali no podcast. O Darcy Ribeiro tinha essa frase maravilhosa, né, de que o fracasso da educação pública no Brasil não é por acaso, é um projeto. Isso daí é um projeto de governo. O governo trabalha esse projeto para que a educação nunca dê certo. E eu sempre desconfiei um pouco disso. Pô, essa teoria da conspiração de que o governo trabalha ali no subterrâneo para que a educação não dê certo. Você acha que é isso mesmo, Cortella? E ele falou, olha, eu estava lá no dia. Eu estava lá no dia que isso foi falado. Isso eu estou ligando microfone, estou ligando equipamento e tal. E ele dizendo, no dia que o Darcy Ribeiro falou isso, no dia tal de maio de 77, eu estava lá. Eu estava lá dentro da PUC, a polícia estava do lado de fora das Forças Armadas, olha, que cenário. Do Exército, da ditadura, e a gente estava lá. Era uma reunião que ia durar um simpósio de um final de semana e foi uma reunião de algumas horas porque todo mundo ia levar bala e todo mundo foi preso quando saiu dali. E ele falou aquilo, a educação no Brasil é um fracasso e é um projeto de Estado. E daí começou o episódio, pronto. E fala, viu? E fala bem. O cara fala e não tem vírgula, não tem vírgula. Se eu não interrompo, o cara não para de falar. Olha só que legal, professor. Você falou que a história viva, né? Que esse tipo de gente é história viva, né? A história está na sua frente ali. Exato. É lógico que eu fiz uma baita de uma pesquisa para me preparar, para trocar uma ideia com ele. E tinha uma dúvida que eu acabei tirando ali na hora, né? Se ele tinha dado aula em escola pública. Ele disse, não, nunca dei aula em escola pública. É uma experiência que eu não tive, dei aula só na universidade, ele foi professor da PUC durante 28, 30 anos, mas a experiência que ele teve com a escola pública foi como secretário de educação, que ele tinha que lidar diretamente com os professores e com toda a realidade, e os filhos dele, né, que ele até comenta no episódio que ele colocou os filhos no ensino médio, no finalzinho do fundamental, que era o antigo ginásio, nas escolas públicas, justamente para eles terem essa vivência da educação pública, né, sustentado pelo dinheiro de impostos, né, porque na verdade é isso, né, o meu salário ele é pago, cada centavozinho lá que você compra o teu computador, você paga seu IPVA, que você compra a sua geladeira, é isso que paga o meu salário. Então, foi fantástico, ele realmente se sentiu muito à vontade. Comentou da dona Mercedes, a professora dele. Assim, o que mais me chamou a atenção foi o seguinte, um professor de escola pública fazendo podcast em 6 meses e ele aceita conversar com esse cara, né? O passe dele é caríssimo, né? Uma palestra do cara desse é caríssimo. E ele disse, não, chama lá que eu quero trocar uma ideia com eles. Eu me lembro da secretária por e-mail, né, uma longa negociação, uma longa conversa, e ela dizendo, você tem 30 minutos. Você tem das 17h30 até as 18 horas. É o tempo que você tem, faça o seu melhor. E a gente ficou quase 50 minutos conversando, essa que foi a verdade. Olha que legal, deu plus. Que legal. Deu. Entre ligar os microfones e começar a quebrar o gelo, gravar, e depois, no pós, durou 50 minutos e foi fantástico. Você quer uma água, você quer um café, você tá à vontade. Pô, ele é gigante, cara. Ele é muito, literalmente ele é muito alto. Ele deve ter 2 metros de altura fácil. Verdade? Muito alto. Eu sou baixinho. Muito alto, muito alto. Não sabia não. Não dá pra perceber, né? Pois é. E eu sou baixinho. Eu sou baixinho, eu tenho 1,70 só e eu me senti minúsculo perto dele. Caramba!
mano. E assim... Olha, essa é uma surpresa pra mim agora. Pois é. E assim, pedagogicamente grandioso. Sabe do que fala, entende do que fala. E não é à toa que realmente vive disso e vive de falar, né? Que eu acho que é o sonho de todo professor. Viver daquilo que pensa, daquilo que criou pedagogicamente, daquilo que... Assim como um escritor vive do teu livro, um diretor vive do seu filme, um podcaster vive do seu podcast, né? Se fazer aquilo que você tem muito amor e isso te dá algum retorno e te sustentar. Acho que é o sonho de todo mundo. Para mim, no momento em que eu gravei com ele, que eu saí de lá do escritório dele, que eu desci o elevador e fui andando até a próxima estação do metrô, foram os melhores passos assim da minha vida. Foi como se eu tivesse me apaixonado pela primeira namorada de novo, sabe? Eu saí realmente nas nuvens. Professor, então, pra gente encerrar como tradição... Já é tradição já no Já é tradição no Voticast aqui, então. Na sua história engraçada, ou inusitada, ou de repente, não sei, foi uma história triste, sei emocionante. lá. Emocionante. Emocionante já foi do Cortella, né? Isso, a emocionante já foi, verdade. O Cortella já paga... As histórias engraçadas, em geral, elas vêm pela experiência do dia a dia. É muito curioso como ainda se chama os moleques que tem uma orelha um pouco assim de abano, de Dumbo. Continua chamando do mesmo jeito. Eles nem assistiram. Né? Nem sabem o que pois é. Pois é, saiu agora o live action recentemente, mas assim, chama de Dumbo. Né? A menina, o menino que é um pouco mais gordinho, roida de poço, chupeta de baleia. Continuam os mesmos apelidos. Não mudou nada, cara. Não mudou nada. A discussão com eles é, porra, vocês não têm imaginação? Inventa os apelidos de novo. Cara, eu me lembro ano passado que eu tava na sala e eu não decoro o nome de aluno de jeito nenhum. Imagina, eu tenho 300 alunos. Se eu for decorar aquilo, eu fico maluco. Todo ano troca, porque eu gosto de ir alternando as turmas pra ter um frescor, pra que eles não se cansem de mim, eu não me canse deles. Então, pra criar uma sequência boa de trabalho. E eu tô lá fazendo a chamada e tal. E aí o fulano lá não respondia a chamada. E eu, fulano. Aí o moleque gritou: ô, Panela, tá chamando você, ó. Panela? Eu falei, Panela? Por que Panela? Cara, quando eu olhei pra cara do moleque, eu entendi por que era Panela. O menino tinha uma senhora de uma testa, meu amigo. Uma senhora de uma queixada. Mas ele tinha uma queixada e uma testa. Aí eu falei, Panela, quer dizer, Matheus, você vai me desculpar, mas eu vou rir. Não tô rindo de você, eu tô rindo porque realmente foi bem sacado. Eu tô rindo, mas tô rindo com respeito. A criatividade. Com toda a vênia, exato. Com toda a vênia, né? A Vossa Senhoria. Panela. Panela é demais. Tava fazendo chamada. Fulano. Ô, Foca, tá chamando você, Foca. O que será que é Foca? Quando eu olho, o moleque vermelho, cara, parecendo um boto cor-de-rosa, o nariz bem fininho, o rosto gorduchinho, aquela maçãzinha do rosto rosinha. Falei, pá, isso é um bebê foca. Você quase jogou uma bola pra ele equilibrar no nariz? Eu falei, foca em mim, querido, foca em mim. Foca em mim. Não tem criatividade, meu amigo, não tem criatividade, os apelidos continuam sendo os mesmos. E de outro lado, aí já é uma parte realmente cruel e não nada engraçado, na verdade, a questão dos apelidos racistas, né, homofóbicos, preconceituosos. Aí os moleques ainda continuam chamando os meninos e as meninas que são negros daqueles apelidos mais terríveis que eu não vou reproduzir aqui. A menina que é gorda demais, ou o menino que é magro demais, dos apelidos mais terríveis também, né? Ou de repente aquele menino que está se descobrindo homossexual, a menina também que está se descobrindo a sua identidade sexual, dos apelidos mais terríveis. E aí, meu amigo, aí é pancada. Aí é parar a aula e passar ali 1 hora dando sermão, trocando uma ideia, trazendo ali uma reflexão de que não, as pessoas têm que ser felizes, não importa o que elas queiram para suas vidas e a orientação que elas têm. Essa é uma parte não tão engraçada, mas que é exatamente o que era lá nos anos 80, quando eu era aluno, quando muita gente que está nos ouvindo nos anos 2000 era aluno, então mudou muito pouco, para não dizer nada. Tá descrevendo o que a gente estudou há 20 anos atrás, né?
Eles não têm filtro, não. Eles não perdoam ninguém. Você tá no corredor indo pra sala, aí alguém grita, ô, boca de pentelho, o professor quer passar, sai da frente. Você já sabe, né? Você nem olhar pra boca do moleque, você já imaginar como é que é, né? Que sacanagem, cara. Cara, eles são muito cruéis. Muito cruéis. Não tem filtro. Eles realmente põem apelido, xinga, ofende. Mas também são muito amorosos quando precisa. É tudo muito intenso, né? Quando é pra um lado é intenso, né? Isso é adolescente. Se a gente não entender isso, a gente perde a mão. Sim. Perde a mão e perde a amizade, né? Perde a amizade. Total. É a melhor fase da vida da gente, é esse final de infância, começo de adolescência, até você chegar na fase adulta. Tudo acontece ali, né? Suas bandas de rock, os filmes, a namorada, tudo que você ama com mais intensidade acontece ali. E eu tô lá. Eu, como professor, tô ali, ó, sendo testemunha de cada um daqueles dias que aquele menino, aquela menina tá vivenciando. E passa muitos anos, quando eles me encontram na rua já adultos e ficam felizes de me ver, não é por causa da minha aula que eles aprenderam alguma coisa. Eles estão felizes de me ver porque eles associam a minha imagem com aquela época boa da vida deles. Pô, naquela época eu era feliz, eu reclamava que tinha que entregar um trabalho de arte. Hoje eu acordo 5 da manhã para trabalhar. Tem que todo mês pagar uns boletos, tudo de... Pois é. Exatamente. Feliz época em que eu tinha que entregar um trabalho de educação física. Hoje eu tenho que aguentar o meu patrão dando esculacho. E eu faço parte dessa nostalgia. Eu tô ali, ó, guardado em algum pedacinho dessa memória boa. Bom, é isso aí, estamos terminando o VotiCast. Infelizmente o nosso programa chegou ao fim, mas não fique triste porque você ainda pode nos acompanhar pelo Facebook. Lá você vai encontrar todo o nosso conteúdo e ficar por dentro de todas as novidades do nosso programa. E também estamos disponíveis no Google Podcast. Lá você pode baixar esse programa e ouvir a hora que você quiser. E também, além do nosso site www.voticast.com.br. E se você tem alguma história, tem uma profissão inusitada ou quer nos mandar uma ideia de pauta e também mandar um salve aqui pra gente, mandar um alô pro VotiCast, mande um e-mail pra nós aqui. Qual que é o e-mail, Otávio? blá@voticast.com.br. É isso aí, @voticast.com.br. E eu quero aqui agradecer ao nosso convidado de hoje, professor Luciano. Muito obrigado por esse programa de hoje. Foi uma honra ter você aqui no VotiCast. Que legal. Meninos, Otávio, Vinícius, Otávio, os ouvintes, a galera do VotiCast, muito obrigado. Foi uma experiência maravilhosa. É bacana. Quando eu estou gravando o meu podcast, é a minha dinâmica, é a minha preocupação. E aqui eu não tive preocupação nenhuma. Aqui eu queria participar. Aqui eu queria participar e fazer parte dessa história aí, né? Quem tiver interessado e gostar, acho que passou de 30 episódios lá no nosso podcast, Escola Pública Podcast, também estamos em várias plataformas, pesquisa, joga lá, Instagram, mesma coisa, Facebook, Escola Pública Podcast, pesquisa, curte, divulga, compartilha, dá essa moral aí. E se você tiver história bacana também para falar, se você é professor e está ouvindo esse podcast ou quer ser professor, entre em contato, negocia, troca uma ideia, quem sabe a gente não grava um especial aí. Exatamente. É verdade. E muito os bem. links da Escola Pública Podcast vão estar todos na postagem desse episódio, né? Pô, que legal. Então, vai lá, já dá uma view pro VotiCast, já dá uma outra view pro Escola Pública Podcast. Dá uma moral aí, vale muito a pena. E ajuda aí. Porque o podcast é só amor. E comenta lá. Com certeza. E comenta lá, vim por causa do VotiCast. É isso aí. É isso. E antes de encerrar, eu queria fazer uma coisa aqui. Pode falar. Eu queria falar a vinheta, ó. VotiCast. Poxa vida, ó. Que legal. É isso aí. Pô, essa vinheta é muito boa, cara. Muito boa. Identidade total. Você pode estar onde for, se ouvir, você sabe. VotiCast. Muito bacana. Muito legal, bacana. né? Casou o negócio. Legal, isso daí é o nosso host aqui, que tem esse vozeirão. Casou. Ele sabe fazer um sussurro também. Isso, de vez em quando sai algumas coisas. Beleza, então, professor, muito obrigado. Beleza, meninos, obrigado. Obrigado para quem nos acompanhou até agora, nos ouviu. Eu agradeço de verdade. Foi uma honra. Obrigado aos ouvintes. E estamos no portal, na página do Araçatuba Facts. Isso, exatamente. E o Araçatuba Facts abraçou o podcast.
E os episódios vai sair lá. Se você já está ouvindo pelo Araçatuba Facts, também entre em contato com a Escola Pública Podcast e fala que você veio da Araçatuba Facts, do podcast, que o professor vai ficar muito feliz, né, professor? É isso aí. Valeu, brigadão. Vou ficar feliz demais e vou dar ponto positivo para todo mundo que comentar lá. Opa, como sempre, né? O professor é um gentleman, né? É uma mãe. Isso, ele é uma mãe pro podcast. Afinal de contas, você quer passar de ano ou não quer? Tô te ajudando, sou seu parceiro. Tivemos aula hoje aqui. É isso aí. Gente, obrigado mesmo. Valeu. Valeu, professor.